palavras de alegria, palavras de exortação, palavras de amor, palavras que nos vão chamar ao arrependimento, palavras que vão nos alegrar nesse momento, palavras que vão confortar os corações daqui, porque eu sei que essa palavra não volta vazia para ti, ó Deus. Eu sei que ela fala com cada um de nós, conforme a sua necessidade, ó Deus. Por isso eu te peço, ó Santo Espírito de Deus, fala conosco, Senhor, fala com cada um aqui, Senhor, porque nós necessitamos ser alimentados por ti, Senhor. Nós necessitamos da tua palavra, e que ela habite em nossos corações, e que ela nos transforme, e que ela gere frutos que exaltarão para a vida eterna, ó Deus. É para isso que estamos aqui, Senhor, pela eternidade, Senhor, por uma eternidade contigo, ó Pai Santo, por uma eternidade de paz verdadeira, alegria plena, uma eternidade, Senhor, contemplando o Cordeiro Santo, aleluia, que nos salvou, que nos redimiu com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, e que gloriosamente ressuscitou dentre os mortos, e um dia virá nos buscar. É esta a verdade que nós cremos, é esta a verdade que nós cremos, e é esta a verdade que nos leva para ti, ó Pai. E desde eu te agradeço. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, os irmãos podem se assentar. Normalmente nós lemos a palavra de Deus em pé também, mas fique atento àquilo que Deus tem para falar conosco. Nós vamos ler hoje 3 versículos, cada um deles em um texto diferente. E Deus tocou no meu coração hoje para falar de 3 aspectos que são o tripé da vida cristã verdadeira. As 3 coisas que caracterizam uma vida cristã verdadeira. As 3 coisas que são, na verdade, indispensáveis para que cada um de nós caminhe vitoriosamente até o dia que nós desembarcarmos, né? Até o dia que nós chegarmos na eternidade com Cristo. O crente, ele precisa, o servo de Deus, ele precisa atentar para essas 3 coisas. Brevemente, eu quero que os irmãos acompanhem comigo daqui a pouco o primeiro versículo. E essas 3 coisas que são essenciais para a nossa vida cristã, elas muitas vezes são negligenciadas. E quando elas são negligenciadas, a pessoa cai num espírito de religiosidade. A pessoa passa a ter uma vida apenas de consentimentos espirituais, só consentindo, só admitindo verdades, só professando verdades, mas essas verdades não fazem parte das suas entranhas, da sua alma, do seu espírito, da sua mente, de todo o seu ser. E nós precisamos que o Evangelho, ele permeie todas as dimensões da nossa vida. Nós precisamos que o Evangelho permeie e domine todas as áreas, todas as dimensões da nossa vida, porque todas elas são terríveis. A dimensão espiritual, a dimensão psique da alma, a dimensão do corpo. Nós temos tantas carências, tantas necessidades, que desesperadamente nós precisamos que estas 3 coisas estejam em evidências da nossa vida. Se nós descuidarmos dela, seremos meros religiosos. E tem meros religiosos em todas as religiões. Não só nas religiões idolátricas, não só nas religiões falsas, né? Porque a palavra de Deus mostra sobejamente a quantidade gigantesca de religiões falsas. Tudo que não se pauta pela sola escritura, ou seja, só pelas escrituras sagradas, aquilo que não se pauta pela Bíblia Sagrada como única regra, aquilo que não se pauta por isso é falso. Mas a pessoa pode ser meramente religiosa, estando até mesmo inserida no cristianismo bíblico, no cristianismo verdadeiro, no cristianismo bíblico, ortodoxo.
se a pessoa não atentar para essas três coisas que eu estou provocando um pouco a sua curiosidade, eu sei, de propósito, para que você fique com a sua mente aqui comigo, porque serei bem breve por conta da reunião que temos que fazer daqui a pouco. Mas, se a pessoa não atentar para essas coisas, a pessoa acaba sendo meramente uma pessoa religiosa, uma pessoa automática, uma pessoa sem brilho, uma pessoa sem entusiasmo, uma pessoa sem vigor, uma pessoa sem tenacidade, uma pessoa sem fruto, uma figueira que Jesus pode encontrar até sombra, mas não encontra alimento. A pessoa fica vazia, e nós, volto a dizer, desesperadamente precisamos que essas três coisas estejam em plena atividade em nossas vidas. E a palavra de Deus, ela dá atenção claramente para essas três coisas. A primeira delas é a necessidade do poder de Deus na vida cristã. A necessidade do poder. Paulo, em certa ocasião, ele diz que a palavra da fé, a pregação dele não consistia em palavras em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. O crente precisa de poder. Amém? Glória a Deus. E eu vou dizer, não é o pentecostal que precisa de poder, o crente precisa de poder. É que quando fala o crente precisa de poder, a pessoa já pensa, já é uma conotação pentecostal. Certamente que, como pentecostais, precisamos de poder, mas o crente precisa de poder. E o poder, ele tem um objetivo. O poder de Deus na vida da pessoa. O que é o poder de Deus na vida da pessoa? E qual o objetivo desse poder de Deus na vida da pessoa? Tem até um cântico antigo que diz que de manhãzinha o crente vai buscar poder, ao meio-dia o crente vai buscar poder, à tardezinha o crente vai buscar poder. Daí repete, sim, vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Corinho antigo, lá da época de Noé já cantava esse corinho. Então, o poder de Deus, o que é o poder de Deus? É a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, sensibilizando ela. Ela se torna sensível, ela vai se tornando cada vez mais sensível ao Espírito Santo. E sensível a quê? Ela fica sensível a várias coisas. Ela fica sensível à questão do pecado, que o poder de Deus sensibiliza ela. Ela fica sensível à necessidade do evangelismo, que o poder de Deus desperta ela para isso. Ela fica sensível também às ciladas do diabo, porque a palavra de Deus é explícita. A palavra de Deus, ela não dá rodeio. É que parece que não é tão romântico, não é tão erudito, não é tão assim, não é tão bonito falar de ação do diabo, né? Mas a palavra de Deus, ela é explícita em dizer que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, e que ele anda em derredor da pessoa, rugindo como um leão, buscando oportunidade do quê? De tragar, de devorar, de destruir. E a palavra de Deus diz que nós precisamos estar sóbrios, vigilantes, contra as astutas ciladas do inimigo. E quando a pessoa se enche do poder de Deus, o poder de Deus a sensibiliza também com relação às ciladas do diabo. Do contrário, ela nem percebe a ciranda, ela nem percebe o agir do inimigo. Ela vai ficando como que grogue, como que anestesiada. Ela fica naquele sono da indolência, sabe, das 5 virgens.
Irmãos, quantas pessoas que espiritualmente falando estão dormindo? Você sabia que nós vivemos uma época em que muitas e muitas pessoas no meio evangélico, essas pessoas não vão se despertar. Não há nada que desperte essas pessoas. Não há pregação. Você prega do Gênesis ao Apocalipse, a pessoa vai dizer, mas isso eu já ouvi. As pessoas estão ficando expertas em conhecimento, mas as pessoas estão no sono da indolência, porque não buscam o poder do Espírito Santo, não tem intimidade com Ele, não fala com Ele. E Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Aleluia. Devemos nos encher do quê? Do Espírito Santo de Deus. Então o poder na vida do crente é uma das coisas, é um dos pés do tripé que mantém a pessoa numa vida cristã dinâmica, mantém a pessoa numa vida cristã verdadeira. Do contrário, ela cai num marasmo, do contrário, ela cai numa rotina, e ela se torna qualquer coisa menos uma verdadeira ou um verdadeiro adorador. E ela fica um mero religioso. E Deus quer que nós sejamos verdadeiros adoradores, amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. O poder de Deus sensibiliza-nos. Nós nos tornamos sensíveis. Pode ver que uma pessoa que está no sono da indolência, o sono da indolência na Bíblia é o sono do descuido. E tem pessoas que não vão ser despertadas. Não se enganem, não serão despertadas. Tem pessoas que só serão despertadas com a magnitude do quê? De um terremoto? Não. Da magnitude do arrebatamento. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, daí vai despertar a pessoa. Tirando o arrebatamento, nada desperta a pessoa. Se o morto ressuscitar, a pessoa não se levanta para adorar a Deus. Se uma alma se converte, a pessoa não se une aos anjos e se alegra e dá glória a Deus porque alguém se converteu, porque ela está no sono da indolência, ela está no sono, ela está dormindo espiritualmente falando. Ela cansa até de ouvir palavra. Tem muitos lugares que o culto é de 2 horas, 1h50 é só louvor, louvorzão, agito e depois uns 10 minutinhos de mensagem, só para justificar que teve mensagem. As pessoas estão no sono da indolência e Deus quer nos despertar. E o que nos sensibiliza, o que nos desperta é o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? O Espírito Santo é que nos mantém sensíveis. Mas há pessoas que só a magnitude de um acontecimento como o arrebatamento é que vai despertar. E não sou eu que estou falando. A parábola das 10 virgens fala sobre isso. Somente quando algo acontecer de modo, em nível mundial, global, aí a pessoa vai despertar, mas será tarde demais. Benditos são aqueles que se despertam com o simples apelo do Espírito Santo no coração dela. Vai ler as Escrituras, já vai ler a palavra. Amém? Quando um cântico é entoado, as lágrimas caem. Quando o pastor diz assim, Jesus salva, a pessoa diz, glória a Deus. Ela é sensível, amém? Jesus liberta, a pessoa diz, glória a Deus, porque é verdade na minha vida. Amém, meus irmãos? Amém. Quando a pessoa tem o brilho de Deus na sua vida. Hoje as pessoas vivem, existem muitos ambientes que parece que tem uma mortandade ali dentro. O pecado cresce ali, domina ali, e o Espírito Santo fica afugentado daquele ambiente. E Deus quer que o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio para produzir em nosso poder. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo nos reveste do quê? De poder. E essa primeira parte, eu disse que eu serei bem sucinto mesmo, já vou para a segunda. Essa primeira parte eu teria outros versículos, mas eu diria que o versículo base para esta minha assertiva, para essa minha afirmação, seria justamente Lucas 24:49, que diz assim, eu vou ler aqui rapidamente com os irmãos, Lucas capítulo 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, onde Jesus diz assim para os discípulos, vejam só,
Jesus, irmãos, estava praticamente despedindo dos seus discípulos, porque ele voltaria para onde? Para onde? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que do céu desceu, né? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus desceu do céu, Ele é o pão que desceu do céu. Ele disse para os judeus: não foi Moisés que vos deu o pão, mas o meu Pai que vos deu o pão. Eu sou esse pão, eu desci do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. É difícil ser sucinto na mensagem, mas vamos voltar aqui, senão a gente já vai para a questão do pão. Vamos voltar aqui. Jesus estava praticamente despedindo dos discípulos, e ele diz assim, Lucas 24, 49, ele diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Então o poder do Espírito Santo é a promessa de Deus, amém? A promessa de meu Pai. E ele diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Vocês fiquem aqui, até que do alto sejais revestidos de quê? De poder. Amém? Sejais revestidos de alegria. Não é isso. Sejais revestidos de entusiasmo, de ânimo. Sejais revestidos de poder. Se nós parássemos aqui e fôssemos buscar agora vertentes desse primeiro ponto, nós encontraríamos versículos e mais versículos, situações e mais situações no Novo Testamento, na vida dos apóstolos, principalmente no livro de Atos. Nós encontraríamos situações e mais situações onde o poder de Deus se manifestava na vida das pessoas. E o poder de Deus no meio de uma igreja, no seio de uma família, no casal, na vida de um jovem, na vida de uma criança, o poder de Deus é indispensável para que a pessoa tenha sensibilidade a respeito de tudo aquilo que eu já listei aqui e de outras tantas coisas. Eu listei aqui o pecado, por exemplo. A pessoa que está debaixo do poder de Deus, ela não envelhece. O pecado não aninha. O pecado pode até atingi-la, mas não permanece, porque ela se torna sensível. Amém? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. O pecado não vai coadunar com a pessoa, não vai andar junto com a pessoa. Até teve um pregador que disse que o pecado é como um animal de hábitos noturnos. Ele só vive e sobrevive onde há escuridão. Se o poder de Deus estiver na vida da pessoa, o pecado não ganha espaço. Eu não estou dizendo que o pecado não atinge a pessoa, mas o pecado não aninha e não domina, porque está escrito em Romanos 6,14 que o pecado não terá domínio sobre vós. Amém, irmãos? O pecado não domina. O jovem, por exemplo, ele já tem outras amizades. Por quê? Porque aqueles ambientes já não lhe são mais normais, né? A pessoa já ela não consegue mais se ambientar em situações pecaminosas, porque o poder de Deus faz com que ela fique sensível a isso. Ela não consegue ficar num lugar onde só se ouve blasfêmias e, como diz a palavra de Deus, só escárnios, na roda dos escarnecedores, porque o poder do Espírito Santo na vida dela sensibiliza ela. E ela começa a ser guiada por esse poder para outras bandas. Aleluia, amém? Para outras realidades, para outros relacionamentos, para outras atitudes. Glória a Deus, irmãos. Você quer esse poder na sua vida? Não só quer, mas você tem esse poder na sua vida. E esse poder pode ser dado ainda mais. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Quanto mais você se encher desse poder, mais parecido com Cristo você será. Aleluia. Tem um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos, Sadhu Sundar Singh, um tibetano que se converteu. A família dele fez o sepultamento dele, porque se converteu a Cristo, não pertence mais à nossa família. E esse homem pregou, e ele andava descalço pelas montanhas do Tibete, ganhando almas, e ele foi cognominado como o apóstolo dos pés sangrentos, porque os pés dele
faziam marcas no caminhar, e ele ganhou muitas almas. Esse é o verdadeiro apóstolo. Hoje em dia está uma epidemia de apóstolos no Evangelho, todo mundo quer ser apóstolo. Ninguém mais quer ser pastor, o pastor parece estar meio fraco. Apóstolo, parece uma coisa forte. Daqui a pouco vai ser Cristo, daqui a pouco vai ser Messias, né? Enfim, mas Sadhu Sundar Singh, ele era verdadeiramente um apóstolo, enviado por Deus. Escreveu inclusive parábolas. Leia o livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos. E ele, certa ocasião, ele chegou na casa de uma pessoa, bateu a porta, a pessoa atendeu, ele perguntou: fulano de tal está aí? E a criada disse: olha, eu vou anunciar, né? Eu vou falar para a pessoa. E chegou lá, falando: ó, tem um senhor aí na frente, aí, te aguardando, querendo entrar. E a pessoa: quem que é? Ele falou: eu não sei, mas como que ele é? Olha, eu não sei. Aquela moça respondeu: eu não sei, mas tem uma coisa, ele é muito parecido com Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Será? O que ela viu nele? Aspecto físico? E se fosse assim, uma mulher não poderia ser parecida com Jesus, certo? Fosse assim, dependendo da cor da pele de uma pessoa, da etnia da pessoa, né? Um alemão, sei lá, a pessoa não poderia ser identificada como alguém parecido com Jesus, mas certamente a glória de Jesus era vista na face daquele homem. Amém, irmãos? Glória a Deus. As pessoas no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, precisam dizer que essa pessoa é parecida com Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não importa o seu aspecto físico, não é parecido fisicamente, parecido no sentido de radiar a luz, transmitir a paz de Cristo. As pessoas, ao ouvir você, ao conversar com você, perceber que você tem algo de Deus na vida dela. Amém? Que você tem algo de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja louvado. Uma segunda questão desse tripé que caracteriza uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã dinâmica, que impede a pessoa de cair no marasmo, que impede a pessoa de ser uma das 5 virgens no sono da indolência. A segunda coisa extremamente importante é o conhecimento da palavra de Deus. Além do poder, o conhecimento da palavra. O poder nos torna sensíveis àquilo que eu já citei. E o conhecimento? O conhecimento nos torna afinados com os planos de Deus e aptos para o desempenho do nosso ministério. O conhecimento da palavra. Irmãos, as pessoas são muito rasas hoje na palavra de Deus. Se você perguntar e pedir para levantar a mão, você vai até constranger pessoas. Se você perguntar para pessoas quem lê a Bíblia todos os dias, ou a pessoa terá que mentir levantando a mão para não ficar má diante da congregação, ou ela levantará a mão para não mentir, mas declarando que ela não lê as Escrituras. E nós precisamos ter o conhecimento. Não vou perguntar, tá? O pastor que fez. Eu orei, agora senti um poder aqui. O pastor não perguntou. Mas o conhecimento da palavra de Deus, afinidade com a palavra de Deus. Teve alguém que disse que com o surgimento aí do WhatsApp, alguém disse que agora ele percebeu que de fato os crentes estavam mentindo quando diziam que não tinha tempo para ler a palavra de Deus. É porque tempo o WhatsApp tem, né? Acorda de madrugada, vai beber água, vai dar uma olhadinha antes para ver se alguém mandou mensagem de madrugada. Vai que tem algum anjo mandando uma mensagem aqui para mim, né? O verdadeiro come tempo, mas a pessoa não tem tempo para as Escrituras sagradas. E o conhecimento da palavra de Deus, o poder nos torna sensíveis. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento nos torna afinados com o plano de Deus e aptos para o desempenho do nosso ministério. É o conhecimento que nós não tropeçamos. Amém?
E o versículo que eu quero deixar como base, embora eu teria aqui do Gênesis ao Apocalipse, para citar versículos e mais versículos que embasam essa afirmação minha, que o conhecimento da palavra de Deus ela é extremamente importante. Né? Pedro até disse, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crente tem que conhecer, amém? O crente não pode ter mente preguiçosa. O crente não pode se alimentar apenas de mensagem de internet. O crente não pode ter uma vida cristã online. Ele tem que estar no meio da congregação, adorando, glorificando a Deus, engajado no reino, batalhando junto com o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. As ferramentas devem ser meramente ferramentas, mas a vida cristã, ela precisa ser pautada pelo conhecimento da palavra de Deus. E o versículo que eu gostaria de deixar é o versículo clássico, né? Mateus capítulo 22, aonde Jesus diz assim, eu já vou terminar, capítulo 22 de Mateus, versículo 29, capítulo 22, versículo 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, que foi que Jesus disse para eles? Lógico que teríamos que ver o contexto aqui, mas o importante é a afirmação só, neste momento, o importante é a afirmação. Ele diz assim, errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Amém? Quando uma pessoa não conhece as Escrituras, ela erra. E Jesus aqui acusa, né, aqueles ali que estavam indagando ele, de errarem, por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eles estavam perguntando ali, a pessoa casou, né, a mulher casou, o marido morreu, casou de novo, o marido morreu, e lá na eternidade vai ser esposa de quem? A conversa deles. Tem cabimento uma conversa dessa? Fala para ele. Tem cabimento uma conversa dessa? Se eu estou lá, eu faço assim, não. Não tem cabimento uma conversa dessa. E Jesus disse para eles, vocês errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Então, aqui inclusive está o poder também, né? A palavra poder também está aqui. Mas a ênfase que eu quero dar é nas Escrituras. Conhecimento das Escrituras sagradas. Amém, irmãos? O que você está ouvindo aqui hoje é para agregar e para acrescentar conhecimento. Você está entendendo a palavra? Amém. Quem aqui está entendendo de verdade a palavra? Amém. Se você está entendendo, você vai sair daqui com conhecimento um pouco maior. Amém. E eu também com conhecimento um pouco maior. Sabe por quê? Porque essa palavra é uma fonte inesgotável. Eu não a conheço totalmente, você também não conhece. Porque ela é uma fonte inesgotável. Mas o Espírito Santo vai nos dando a palavra, à medida que nós temos apreço por ela, desejo por ela, o Espírito Santo vai nos ensinar. E para concluir, irmãos, a mensagem, a terceira coisa que é extremamente e que marca a vida cristã, e na verdade é até mais importante do que o poder e do que o conhecimento. Pastor, mas tem coisa que é mais importante, porque olha, pastor, poder é uma coisa. Alguém diria, poder, pastor, é uma coisa poderosa. Poder é uma coisa maravilhosa. Poder de Deus sensibiliza, não caio na cilada, sou sensibilizado, não durmo, não fico no sono da indolência. Conhecimento, né, me protege de errar, né, porque a palavra de Deus é escudo e broquel, e eu fico policiado, né, guarnecido pelas Escrituras sagradas, né? Fica como guardas em meu derredor, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Coisa linda, coisa maravilhosa. Salmo 91, a tua palavra é escudo e broquel, né? Me protege, é maravilhoso, maravilhoso. Tem uma coisa mais importante, no tripé tem uma coisa mais importante ainda que caracteriza a vida cristã, que é justamente a prática da palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Irmãos, quantas pessoas que são ouvintes profissionais, pessoas que ouvem, até ouvem bem, e até admiram, e até muitas vezes dizem, olha, que mensagem,
Não estou dizendo que você não deva dizer isso. Se a mensagem estiver sendo boa, diga sim. Que mensagem. Se não estiver sendo boa, diga: Senhor, tem misericórdia desse pregador aí. Queima os lábios dele, coloca uma unção nos lábios dele. Pode pedir, que Deus me dê isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas o tripé da vida cristã, agora tem um terceiro, então, que é um tri, né? É a vivência, a prática da palavra de Deus. Tem pessoas que não saem apenas do ouvir, ela não pratica a palavra, ela não vive a palavra, ela não coloca em prática. Amanhã, por exemplo, é segunda-feira. Alguma coisa, irmãos, para falar bem assim, bem simples, alguma coisa desta palavra tem que ter na sua vida amanhã. Amém? Pastor, precisa ter tudo? Não, alguma coisa. Você está entendendo? Alguma coisa tem que mudar. Glória a Deus. Se isso acontecer, é o tripé. A sua vida, ela não correrá o risco de ser um mero ouvinte, um mero religioso, mas você será um verdadeiro adorador, porque alguma coisa está acontecendo lá no ambiente do seu lar, do seu casamento, do seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com a sua irmã, né? Com o seu patrão, com a sua patroa, com o seu empregado, né? Com o seu colega de escola, colega de classe, colega de social, de meninos, de brincar na rua, por exemplo. Qualquer coisa, alguma coisa tem que acontecer. É a prática da palavra de Deus. E o que a prática da palavra de Deus produz? O poder sensibiliza, o conhecimento me torna apto e me livra de errar. A prática da palavra de Deus faz com que nós sintamos o verdadeiro sabor das promessas de Deus. A palavra de Deus, quando praticada, ela traz para nós o verdadeiro sentido do Evangelho. Nós desfrutamos e comprovamos que o Evangelho funciona. Amém? Amém. Porque a palavra de Deus, ela fica inerte, ela fica inoperante na vida daqueles que apenas conhecem ela, mas não praticam. Sabe, a pessoa conhece a palavra, mas não pratica. Então é um enfado da carne. A pessoa ouve a palavra, e a pessoa fala assim: é melhor que eu nem conhecesse isso, porque agora eu conheço, fico atormentado com esse conhecimento aí, mas eu não pratico isso. E Deus quer que você pratique, porque quando você começar a praticar, você vai sentir um sabor maravilhoso, e você vai saber que há bálsamo em Gileade. Você vai saber que o Evangelho cura, que o Evangelho traz paz, alegria, o Evangelho traz gozo, o Evangelho faz de você uma pessoa diferente, e uma pessoa melhor, uma pessoa transformada, uma pessoa cheia de paz, de alegria, de gozo. A palavra de Deus, ela drena a alma, aleluia, sabia? Ela vai drenando e jogando tudo que não presta, ela vai tirando. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. A palavra de Deus vai produzindo isso no coração da pessoa. É a prática da palavra, é um dreno. Você veio hoje aqui e ouviu que a palavra de Deus é um dreno. O Espírito Santo coloca ele para jogar para fora tudo aquilo que não é de Deus, e vai deixar permanecer somente o que vem de Deus na sua vida. A palavra de Deus limpa o coração, a palavra de Deus limpa a mente, a palavra de Deus faz a pessoa pensar diferente, falar diferente, sentir diferente, desejar diferente, imaginar diferente. A palavra de Deus, ela vai trazer o verdadeiro sabor da vida cristã. Tem pessoas que falam assim: pastor, o Evangelho é tão lindo, filosoficamente, tudo muito belo, mas não acontece na minha vida. E não acontece, sabe por quê? Por causa desse tripé. Está faltando a vivência, a prática da palavra de Deus na vida da pessoa. Quando a pessoa começa a praticar, o lar muda. Quando a pessoa começa a praticar, o coração muda. Aleluia. Quando a pessoa começa a praticar, a paz começa a brotar dentro do coração dela. Aleluia. Ela passa a ter uma nova esperança. Ela passa a ter, talvez não uma nova esperança, mas passa a ter uma verdadeira esperança. Ela passa a ter segurança, porque a palavra de Deus é gozo para nós. Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus, irmãos, é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós ela é o poder de Deus. Aleluia. A palavra de Deus traz paz no coração do homem. Aleluia.
Eu, desde os meus 16 anos, quando eu ouvi esta palavra e me converti e resolvi praticá-la, eu tenho paz sobre paz, aleluia. E ela nunca me decepcionou. A palavra de Deus nunca me desamparou, nunca me deixou pelo caminho. Sempre encontrei nela o refúgio, sempre encontrei nela o consolo, sempre encontrei nela uma orientação, sempre fui nela para encontrar abrigo, e ela me ofereceu abrigo, aleluia, porque ela é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. E aleluia, por isso, glória a Deus por isso. Se a sua vida cristã estiver nesse tripé, se ela estiver pautada no poder de Deus, no conhecimento das Escrituras e na prática da palavra de Deus, ó meu amado irmão, eu posso dizer para você, eu vou encontrar com você lá na Nova Jerusalém, aleluia, porque é lá o seu destino, aleluia, lá será o meu destino, aleluia, e é lá que nós vamos nos encontrar, aleluia. Se nós não nos vermos mais aqui, nós nos veremos lá, aleluia, glória a Deus, aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aplauda Ele. Aleluia. Oh, glória.